Bom dia, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos conosco nessa manhã maravilhosa de sexta-feira. Eu sou Gilberto, consagrado da comunidade Filhos do Coração da Imaculada. Estou aqui em Dracena, na rádio 87.9, com meu irmão Adriano. Bom dia, Adriano. Bom dia, Júnior. Bom dia, meus irmãos. Que nesta manhã de sexta-feira o Senhor possa abençoar a sua e a minha vida. Amém. Aqui a qual nós temos o programa A Hora da Imaculada, todo sábado ou todo domingo, às 15 horas, meus irmãos, a Hora da Misericórdia, na 87.9 Dracena. E fiquemos com mais um Bom Dia com Maria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensavam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energeticamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça, muitas coisas seja rejeitado pelos anciões, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e é necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, né, meu irmão? Palavra rica do Senhor Jesus. Amém? Amém. Jesus estava só orando, né, meu irmão? Se afastaram, tiraram os discípulos de canto e foram orar a Deus. E Jesus orando, ele indaga os seus discípulos, né? Isso. Suscita o coração dele, ele indaga. Eu vejo que ali ele se volta para os discípulos, né? Quem dizem que eu... Faz uma pergunta, né? Quem dizem que eu sou? E os discípulos rapidamente respondem, né? Porque eles passavam, viviam no meio do povo, estavam ali, correndo para lá e para cá, cuidando das coisas. E uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou alguns dos profetas que ressuscitou. E todos, né, responderam rápido para Jesus ali, né? Mas sabe como o interessante dessa palavra, né, Júnior? Que ali os discípulos estavam caminhando com Jesus, viam milagres, né? Viam prodígios, viam curas que Jesus estava, né, fazendo, caminhando com eles. E só que Jesus, o lindo de tudo isso, que Jesus, ele conhece o coração. Olha que lindo, né? Exatamente. Ele conhece o coração daqueles que caminham, como o Senhor conhece o nosso coração. Então, o Senhor via que muitos deles, né, estavam caminhando com ele, só que tá faltando ter aquele encontro profundo com Jesus, né? Sim, com certeza. É verdade? Por isso que ele fez essa pergunta. Aí ele volta a pergunta, né? E vocês? Quem dizem que eu sou? É verdade. É uma pergunta para mim hoje, uma pergunta para você, meu irmão. Uma pergunta para os nossos irmãos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós hoje, irmão? Pedro, né, usado, né, pelo Espírito Santo, né, respondeu, né? É o Cristo de Deus. É o Cristo de Deus, pelo Espírito, movido pelo Espírito. É isso, né? E nessa situação, eu entendo, meu irmão, que como muitos de nós hoje, né, buscando o Senhor, buscando o caminho do Senhor, buscando a comunhão com o Senhor, e não sabemos responder quem é Jesus. Infelizmente, quantas né? E quantas vezes acontece isso, né? Exatamente, Conosco, somos né? indagados, né? Isso. Porque muitas vezes nós mesmos questionamos, às vezes, a nossa fé, né? Porque muita gente, naquela oração de murmuração, porque nós somos fracos e pecadores, não é verdade? E muitas vezes a oração deixa de sair do louvor e começa a murmuração. Senhor, onde tu estás? Será por que está acontecendo isso na minha vida? Isso acontece com todo mundo, não é verdade? E eu vejo que, trazendo para mim hoje essa palavra, meus irmãos, olha o início. Os discípulos dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é alguns profetas. Ou seja, eles estavam ainda olhando para o mundo, olhando para as coisas que os outros diziam. E muitas vezes a gente deixa de ter a comunhão com o Senhor porque estamos preocupados com o mundo, com as coisas do mundo,
buscando as coisas do mundo, ou seja, querendo muitas vezes trazer o mundo para dentro da casa do Senhor, para dentro da nossa casa, e não o próprio Senhor, né? E aí é onde ele coloca, e é onde Pedro, com intimidade com o Senhor, em oração com o Senhor, ele responde pelo Espírito, que muitas vezes é isso que precisamos, essa intimidade, estar mais próximo de Jesus, para que o próprio Espírito Santo caminhe conosco. Isso é verdade. E responder com fé, né? Jesus, o Cristo de Deus. Então que você possa, nesta manhã, né, meu irmão, responder com fé. Senhor Jesus, Tu és o Cristo de Deus, o Senhor da minha vida. Como fez, né, também, que nós estamos vivendo nesse dia, nessa sexta-feira, né? São Pio de Pedrecina, não é verdade? São Padre Pio, um dos baluartes da nossa comunidade, né? São Padre Pio, a parte que me chama muita atenção de São Padre Pio é confissão, né? Se você buscar a história dele, o homem que se dedicava à confissão, isso, né? A perdoar os pecados, buscar a salvação através da confissão, né? O homem que... ele viveu, né, Júnior, o evangelho na alma, na carne, né? Ele matava a carne dele para poder viver o evangelho para o bem dos próximos, né? Dos irmãos, né? Os verdade? estigmas, né? De Cristo. Então ele viveu verdadeiramente aquilo que Pedro falou, né? Jesus, o Cristo de Deus, ele viveu. Com certeza. É verdade? Eu, como tenho o Padre Pio como meu pai espiritual há 15 anos, né? Logo quando eu assisti o filme do Padre Pio, eu falei, meu Deus, que homem é esse que viveu, né, o evangelho verdadeiramente? E de 15 anos para cá, todo dia eu converso com ele como é meu amigo. O Padre Pio anda do meu lado, né? A todo momento eu falo, Padre Pio, caminha comigo, me ensina aquilo que você ensinava para os seus filhos espirituais. Eu quero que você me ensine também a renunciar, né, a viver esse Cristo de Deus verdadeiramente. Então, a minha oração diária, eu peço isso. Peço para Nossa Senhora e peço para o Padre Pio caminhar comigo. Que você possa buscar a exemplo dos nossos santos, em especial com o Padre Pio, a confissão, principalmente, que é a transformação, né, do Senhor, e conhecer a vida, a história, né, desses santos, para a gente se espelhar. Isso é muito importante, como você disse, aos poucos ir conhecendo e transformando a minha e a sua vida através desses santos que viveram verdadeiramente próximo a Cristo, que deram a vida, que se entregaram, que buscaram a salvação. É só através dessa entrega, Júnior, que nós vamos conseguir, através da nossa vida, responder como Pedro respondeu. Jesus, Tu és o Cristo de Deus. Amém? Seja bem. Que o Senhor abençoe cada um de vocês nessa manhã maravilhosa. Já deixa o convite aberto. Hoje teremos grupo de oração na chácara da Imaculada, a partir de 19h30. Sintam-se todos convidados, amém, meus irmãos? E que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Júnior. Deus abençoe você também, meu irmão. Que você possa, nesse dia de hoje, viver, tá? Verdadeiramente o Cristo de Deus na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.